Bom dia, bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começar o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem o livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Hoje é papo de domingo, né? É um convite ao deserto, né, interior. Então, vamos entender esse convite do deserto interior. Paulo de Tarso, antes de ser Paulo de Tarso, ele era Saulo de Tarso, um juiz corrupto, assassino, matou mais de 1.500 pessoas, né? Abigail era a mulher que ele amava, mas Abigail não queria mais namorar com ele, né? E principalmente quando ela fica influenciada, né, pelo Ananias, né? Então não quis mais saber de relacionamento com ele. Então ele fica chateado, então ele quer matar Ananias. Então Ananias estava em Damasco, né? Então ele vai para Damasco para matar Ananias. No meio do caminho aparece uma luz, Jesus, e fala para ele: Saulo, Saulo, o que queres? Né? E aí Saulo fica cego, ele cai em si, que ele teria que mudar a vida dele, né? E aquilo que ele estava fazendo de querer matar o Ananias não era certo. Aí o que acontece? Ele vai ser cuidado pelo Ananias, né? Então Ananias cuida dele, ele volta a enxergar. E ele vai para o deserto, né, a ficar meditando sobre isso. Então ele fica 3 anos no deserto meditando. Essa passagem, né, dele ir para o deserto, né, Jesus também nos mostra que nós temos que adentrar aos nossos desertos também, o deserto interior, né? E aí fazer reflexões de várias coisas, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Tem pessoas que têm um relacionamento tóxico, né? E ela não entende porque ela não consegue se desfazer daquele relacionamento. Então, um exemplo, uma mulher, ela sofre muito com o marido é um marido tóxico, né? E ela se sente sempre ofendida nesse relacionamento. Mas aí tem algumas versões porque ela traz esse relacionamento. Nós vivemos numa causa e efeito, né? A causa do que nós fazemos vai ser o nosso efeito. Então, ela traz essa causa de encarnações passadas. Então, ela foi uma mulher tóxica, né, naquele relacionamento, né? Ou ela fez jura de amor eterno com esse homem, porém, quando a gente encarna, a gente entra no véu do esquecimento, né? É a mesma coisa, um sonho. A gente sonha e depois entra para o véu do esquecimento. Não lembra o sonho todo e às vezes não lembra nada do sonho, né? E com o passar do dia,
nós vamos mais esquecendo do que nós sonhamos, né? Porque entramos no véu do esquecimento. E quando nós encarnamos, é a mesma coisa. Nós entramos no véu do esquecimento. Quando nós entramos nesse véu do esquecimento, às vezes tem algumas passagens que nós lembramos ou não, né? Então, nós esquecemos tudo que aconteceu, o que nós fizemos de certo ou errado de encarnações passadas. A gente só vai avaliar de que nós fizemos mais acertos e mais erros na nossa vida mediante do que nós temos nessa vida aí. Se nós temos uma vida boa em relação às outras pessoas, que nós fizemos o bem no passado, né? E agora estamos colhendo esse fruto. Se nós temos vários problemas nessa encarnação, é porque nós estamos resgatando os erros, né? Então, esse convite ao deserto interior é isso. A gente adentrar o nosso lado interior e ficar meditando desses erros, desses acertos, né? Então, uma mulher que sofre hoje num casamento tóxico, ela já foi uma mulher tóxica, né, em relacionamento, né? Ou ela, nesse caso aqui também, fez a jura de amor eterno. Então, faz uma jura de amor eterno, as pessoas esquecem de uma encarnação para outra, né? E uma pessoa problemática, ela não está nem aí para isso. Então, ela vai se relacionar com as pessoas que vai dar cheio de problemas mesmo, porque ela é problemática, né? Então, aí tem que se analisar nesse contexto também esse tipo de coisa. Então, aí o que acontece? A providência não deixa, porque a pessoa está resgatando ali, ela não sabe que está resgatando. E ela fala assim, pô, mas eu faço muito bem ao próximo, faço uma opção de coisa e tenho isso na minha vida. Porque ela está resgatando sem saber, né? Então, ela tem que se libertar dessa prisão dela. E ela só vai se libertar dessa prisão adentrando, né, no seu deserto interior, né? E aí, fazendo as coisas que deveria fazer de bem, né, para ver se ela sai ou continua, né, nesse tipo de relacionamento, né? Então, Jesus nos convida a isso, né, a fazer como Saulo de Tarso ele fez quando ele se torna Paulo de Tarso. Ele vai para um deserto, né, meditar dos seus erros, dos seus acertos, né? Para quê? Para ele ser uma pessoa melhor, e foi isso que ele fez, né? Então, todas as vezes que a gente entra para esse deserto interior nosso, a gente consegue avaliar como está a nossa vida e como a gente tem que fazer de melhor, né, para a gente mesmo, né? Ainda de relacionamento, eu escrevi, acho que foi hoje, eu não me recordo, acho que hoje ou ontem, para uma pessoa que ela tinha um problema de relacionamento. Então eu falei para ela, e ela queria se livrar, como ela fazia? Então, primeiro eu expliquei os dois casos para ela, né, que ela poderia ter feito no passado, está resgatando agora. E como ela deveria fazer isso? Ela deveria, aí no relacionamento, na colocação que ela fala que ama uma pessoa há 9 anos e essa pessoa ignora ela. Então eu expliquei para ela que ela talvez ignorou essa pessoa no passado, ou fez uma jura de amor eterno e ele não entende essa jura e não quer saber dela. Que não sabe, não se lembra. Então, o que ela tem que fazer com isso? Para ela se desprender desse amor, ela tem que procurar não outro amor, né? Ela tem que procurar fazer muito bem. Então eu citei para ela que ela poderia fazer visita em orfanatos, aonde está ali a maioria das crianças sem um amor paterno, ignorado pelos pais
ignorado esse sentimento de amor de pai, né, e de mãe, paterno e materno, né? E ela ia se desprendendo aos poucos, né, esse amor ignorado. Ela ia botar um amor para aquelas pessoas, transferindo esse sentimento dela para aquelas crianças, né? E aí, com o tempo, esquecendo essa outra pessoa que está ignorando ela. Como é uma causa e efeito, ela vai ter um efeito nessa causa dela com as crianças. Outro caso também que ela poderia fazer é ir para os asilos, principalmente aqueles idosos que são ignorados pelos seus filhos imperfeitos, né? Então, ela ia dar esse amor também para essas pessoas, né? E a forma dela dar esse amor, né, essa causa dela muito grande, ela ganha como mérito se desprendendo desse sentimento que ela sente para essa pessoa. Porque ela dentro do asilo, ela está trabalhando para os idosos que são ignorados pelos seus filhos ingratos, né? E aí ela vai fazer uma troca, né? Uma causa tem um efeito, o efeito vai ser que ela consiga se libertar, né? Isso ela trabalhando numa causa que ela queira se libertar, né? Então, qualquer problema que nós temos, né, nós temos que consultar o nosso deserto, né? Então ninguém precisa ir para um deserto, Saara, nada disso. Entrar na sua própria residência, né, no seu local, meditar, entrar profundamente nesse deserto aqui, deserto interior seu. Você entra nesse deserto e você vai avaliando por que você está com esses problemas. E como você vai poder fazer toda causa que nós fazemos bem, nós vamos receber o bem. Tá? E às vezes a gente não recebe nessa encarnação, mas recebe em outra. Por isso que muita gente por aí fala assim, mas por que aquela pessoa dá sorte em tudo, né? Ela só vive bem porque ela está recebendo os méritos que ela talvez não tenha recebido na encarnação passada do bem que ela se sacrificou para fazer e está recebendo agora. Então acontece isso também, né? Que às vezes a gente pratica uma causa muito grande, positiva, o efeito ele não vem nessa encarnação e o efeito só vem na outra. Então você recebe aquela carga forte, positiva para você, né? Então é nesse contexto que a gente tem que fazer essa avaliação, né? Entrar nesse deserto, verificar por que eu estou recebendo isso e procurar fazer o bem. Agora, não ficar preso porque eu estou recebendo isso. Passar, né, por resiliência. O que é resiliência? É entender, procurar entender o seu problema e tentar superá-lo. Não pode ficar preso aquilo, né? E resignação. O que é resignação? É o arrependimento. Pronto, eu me arrependo, Deus, me arrependo, me perdoe e vou procurar a não fazer mais isso. Então é isso, né? E aí vão ter resposta dentro desse deserto, né, do que se fazer com os seus problemas, né? Então é nesse contexto que o convite, né, ao deserto interior sai nessa tendência. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão ou irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram.
Aleluia. Amém.